culto de domingo das 9, mês de julho, mês do amadurecimento. Nós vamos falar por todas as manhãs de domingo de julho sobre os estágios da vida de José. E hoje nós vamos falar sobre o amadurecimento profissional. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia do livro de Provérbios, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao 11. Provérbios 6, do 6 ao 11. Glória a Deus. Está escrito: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e se sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Eu vou ler novamente o versículo 11. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Amém? Feche os teus olhos, olha ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar essa palavra, Pai querido, na tua presença. Essa palavra séria, Senhor. Meu Deus do céu, essa palavra, meu Deus, que vai trazer cura para os nossos corações nessa manhã. Quebranta-nos, Deus, quebranta-nos em nome de Jesus. Faz do nosso coração uma terra fértil para a semeadura da tua palavra, meu Deus. Senhor, eu sei que o Senhor vai usar essa palavra para nos confrontar, mas nós estamos aqui para sermos confrontados por Ti, porque nós sabemos que esse confronto vai gerar para a nossa vida cura. Por isso eu te peço, coloca por terra toda resistência, toda falta de entendimento em nome de Jesus, e manifesta essa palavra com a presença do Teu Santo Espírito, para que nós sejamos completamente purificados por intermédio dela, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor com alegria em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o amadurecimento profissional. Amém? No livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 2, diz que José, com 17 anos, ele apacentava o rebanho do pai dele com os irmãos dele. Apacentava como? Alimentando, doutrinando, guiando, vigiando todo o rebanho do pai dele. Ou seja, desde a juventude, porque 17 anos naquela época era bem infantil mesmo, né? Porque eles viviam mais de 100 anos. Então, 17 anos, eles estavam mais ou menos na fase ali da adolescência. E dentro desse texto nós entendemos que José, mesmo na adolescência dele, ele não vivia de uma forma desocupada, mas ele já se ocupava no sentido de contribuir com os afazeres da casa e com os afazeres da família. Passado algum tempo, em Gênesis 39, do 1 ao 6, a palavra de Deus nos fala que José, ele foi instituído mordomo na casa de Potifar. Ou seja, José continuou trabalhando. Um tempo depois, em Gênesis 39, do 20 ao 23, eu estou citando o texto para que depois você possa ler. A palavra fala que José, ele foi preso e na prisão ele foi colocado como encarregado. Ou seja, José continuou trabalhando. E mais alguns anos depois, José, lá no Egito, foi levantado como o governador, depois de se apresentar a Faraó já com 30 anos de idade. Ou
aproximado de 13 anos. E dentro de todo esse processo, eu quero falar de 4 etapas da vida de José. A primeira, José apacentava o rebanho. Só que olha o detalhe da palavra. Quando Gênesis fala que no capítulo 37 fala que José, ele apacentava o rebanho, fala que ele apacentava com Dan, Naftali, Gade e Aser. Quem eram esses? Eram os irmãos dele, filho de Bila e de Zilpa, que eram concubinas de Jacó. Aí, vamos pensar, Bila e Zilpa não eram hebreias, logo elas eram de um povo pagão. Se elas eram de um povo pagão e naquela época a responsabilidade de cuidar dos filhos, mesmo eles trabalhando, era da mãe, automaticamente esses irmãos de José cresceram sendo educados de uma forma pagã. Eles cresceram não na educação dos hebreus, não aprendendo piamente a palavra de Deus, mas tendo um costume pagão. Então, você imagine para José como era complicado cuidar de um rebanho, porque Jacó tinha um rebanho imenso. Você lembra da história lá dos malhados, salpicados, listrados, né? Que Deus abençoou e multiplicou o rebanho de Jacó. Jacó tinha um rebanho muito, mas muito grande. Agora você vê, pensa na situação de José, cuidar de um rebanho imenso, um rebanho que era do pai dele e acompanhado por 4 irmãos que não teve a mesma educação que ele, que o odiaram, que desejaram tirar a vida dele e que ainda não se comportavam de forma digna dentro da palavra do Senhor. Mas, independente disso, José cuidou do rebanho do pai, supervisionado por quem? Pelo próprio Jacó. A segunda etapa, ele administrava a casa de Potifar. Agora, na casa de Potifar, ele era assediado continuamente pela esposa de Potifar. Tanto que o livro de Gênesis fala que depois de dias, a Bíblia nem relata a quantidade de dias, mas a Bíblia fala que depois de dias, de tanto ela azucrinar, assediar a vida de José e não conseguir o que ela queria, ela foi, difamou o nome dele e o levou à prisão. Ou seja, por um determinado tempo da vida dele, ele foi assediado pela esposa de Potifar, foi supervisionado por Potifar, mas ainda assim continuou exercendo o trabalho dele como administrador na casa de Potifar com excelência. A terceira etapa, ele foi encarregado na prisão. E olha que doido, na prisão, José servia aos prisioneiros do rei. Por quê? Porque naquela época, quando algum oficial da corte fazia alguma coisa que desagradava ao rei, o rei os mandava para a prisão. E existia uma prisão específica onde esses oficiais ficavam. E José, por ter sido acusado de assédio, sendo que na verdade era ele que estava sendo assediado, foi encaminhado para essa prisão, e nessa prisão ele foi colocado como encarregado. Só que o encarregado da prisão fazia o quê? Servia os presos do rei. Vamos pensar? Você acha que para José foi fácil servir os presos do rei? Porque assim, José não era conhecido, os presos do rei sim. Você já parou para pensar que quando José entrou naquela prisão, os presos do rei, por se considerarem maiorais, humilharam ele, pisaram nele. Ah, você é o meu servo? Então me dá isso, faz isso, me serve assim, vem aqui, entendeu? Sujei o chão, limpo aqui, e por aí vai. José passou por várias humilhações na prisão. A Bíblia não fala, mas pelo contexto histórico nós entendemos que isso aconteceu. Mas ainda assim, José continuou trabalhando com excelência, sendo encarregado dentro da prisão. E a quarta etapa, José foi governador no Egito, supervisionado pelo próprio faraó. Agora pensa,
José trabalhou sob a supervisão do seu pai Jacó, dos chefes Potifar, carcereiro e Faraó, mas por nenhum momento, ele se contaminou com as más posturas dos irmãos. Ele poderia ter falado assim: os meus irmãos, filhos das concubinas do meu pai, fazem isso e fazem aquilo, então eu não vou cuidar do rebanho direito, eu não vou vigiar o rebanho, eu vou deixar o rebanho andar por onde eles quiserem, eu não vou alimentar, eu não vou banhar, olha, eu não vou cuidar com a excelência que meu pai me designou, mas eu vou ter o mesmo comportamento que os meus irmãos. José poderia ser assim, mas não, ele não deixou as más influências que eram os irmãos dele dominar a vida dele, entrar no sentimento dele, mas ele continuou exercendo o trabalho dele com excelência, porque ele sabia para aquilo que ele tinha chamado em Deus. Ele não se contaminou. Segundo, ele não se contaminou com o assédio da esposa de Potifar, porque ele poderia também, porque a palavra de Deus fala que ele era robusto, que ele era grande, que ele era bonito. O que ele poderia ter feito? Está me assediando, então eu vou ignorar o meu trabalho, eu vou ignorar o porquê que Deus me colocou na casa de Potifar, e eu vou me deitar com a esposa dele, e o resto que se exploda. Não, eu não vou me contaminar. Ela pode me assediar o quanto ela quiser, mas eu fui chamado para ter uma vida de santidade, para ter uma vida íntegra na presença do Senhor, e o diabo não vai roubar a minha idoneidade. Por quê? Porque se eu sou fiel aqui na terra, significa que eu sou fiel para com o Senhor, porque aquele que é fiel para com o Senhor age de fidelidade nessa terra. Então ele não se contaminou com o assédio da esposa de Potifar. Ele também não se contaminou com a soberba dos prisioneiros do rei, e muito menos com a idolatria de Faraó, porque Faraó tinha vários deuses, se prostrava diante de vários deuses, idolatrava vários deuses, e José não se contaminou, muito pelo contrário. Deus foi visto através da vida de José. A terra ficou sabendo que existia um Deus maioral, que era o Deus dos deuses, o Senhor Todo-Poderoso, porque José decidiu se posicionar na presença de Deus em lealdade e fidelidade. E isso me chama muita atenção, porque qual é a conclusão que eu chego? Que em tudo José foi obediente. Em tudo, José foi submisso às autoridades. Por nenhum momento nós lemos aqui na palavra de Deus que José se levantou contra o carcereiro, que José se levantou contra o pai dele, que José se levantou contra Faraó, que José se levantou contra Potifar. Potifar mandou prendê-lo injustamente, e ainda assim ele não se levantou. Por quê? Porque ele sabia que o papel dele, a posição dele, era obedecer às autoridades, independentemente do que acontecesse. Ele foi obediente, ele honrou as autoridades dele, ele trabalhou com excelência, ele se empenhou, ele se entregou da melhor forma, independente das dificuldades que ele teve, e Deus o abençoava em todos os seus caminhos. Hoje eu quero falar sobre a vida profissional, e eu quero te dizer que enquanto José trabalhava, vencendo a preguiça, Deus trabalhava a favor dele. Enquanto José se movia, saía da estagnação, do marasmo, da cama, do cansaço, da fadiga, do peso, da inércia, Deus
pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso. Meu Deus, dói essa palavra. Até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, ou seja, repentinamente, e a tua necessidade como um homem armado. Sabe o que é preguiça? Estado de prostração e moleza. E a Bíblia fala que quem é preguiçoso está fadado à pobreza. Por quê? Porque a preguiça leva à falta de dinheiro, leva à fome, leva à doença e o principal, leva à sobrecarga nos ombros do próximo. Isso é sério. Ontem eu estava lendo essa palavra, porque eu tenho meditado muito nessa palavra. E todas as vezes que eu vou meditar na palavra para ministrar, eu sempre oro. E a minha oração ontem foi assim: Senhor, não me deixa ser uma inútil. Não me deixa ser alguém que seja peso na vida das pessoas. Senhor, não me deixa ser usurpadora na vida do meu próximo. Não permita, Pai, com que as pessoas trabalhem porque eu não trabalho. Não permita, Pai, não permita, em nome de Jesus, com que as pessoas se esforcem porque eu não me esforço. Não permita, Senhor, não permita. Eu não quero ser uma inútil. Eu não fui chamada para ser inútil. Eu não fui chamada, Senhor, para colocar peso nas costas de ninguém, Senhor. Eu não fui chamada para isso, mas eu fui chamada para acrescentar. Eu fui chamada para agregar. Eu fui chamada para contribuir. Eu fui chamada para fazer com o meu próximo. Eu fui chamada
forças de um jeito que ele deixa a pessoa completamente enfraquecida, com peso nos ombros, e a pessoa não tem força para nada. Até o sono não acaba, o cansaço não acaba, não tem motivação para nada, mas não tem quem tire aquela pessoa do lugar dela. Isso é a ação do principado chamado de caveira, porque o objetivo dele é arrancar as forças das pessoas. E nós temos visto, principalmente na nossa geração, que esse principado tem agido na vida de muitas pessoas, em especial dos adolescentes. Adolescente só tem força para ficar no celular. Adolescente não tem força para nada. Você pede para varrer uma casa depois. Isso quando ele fala depois, porque normalmente ele fala não vou, ou às vezes ele nem responde, também não faz. Adolescente não pega uma vassoura. Adolescente não lava uma roupa, ele não sabe nem ligar uma máquina. Detalhe, antigamente nós lavávamos a nossa roupa na mão. Hoje nós temos o privilégio de ter uma máquina de lavar, ele não sabe nem ligar uma máquina de lavar. Hoje nós vemos as pessoas não fazem absolutamente nada. E têm sido roubadas na força, têm sido roubadas no físico e não entendem que isso é espiritual. Eu quero declarar, em nome de Jesus, este caveira não tem vez na nossa vida não. Amém? A preguiça não tem vez na nossa vida não. A estagnação, a paralisia não tem poder para agir na nossa vida. Em nome de Jesus, nós vamos sair daqui desse mundo para nos movimentar, para nos mover, para colocar a nossa vida em ação, para sair da inércia e vencer essa ação demoníaca pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Amém? Gênesis 4:12 diz que Caim foi sentenciado a ser fugitivo e errante pelo caminho. O significado real da palavra errante é ser vagabundo na terra. Queridos, pensa. A Bíblia, a palavra de Deus, boca de Deus, colocando uma sentença sobre Caim, porque ele matou o irmão dele Abel, dizendo assim: Caim, você será fugitivo e vagabundo. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Onde? Na terra. Sabe o que é vagabundo? Desocupado, sem destino. É por isso que ele seria fugitivo, ele seria andar de um lado para o outro, propenso a não fazer nada, e quando fizesse, não produziria um resultado efetivo. Detalhe: vagabundagem é sinônimo de preguiça. Vocês estão entendendo a profundidade da palavra de hoje? Vagabundagem é sinônimo de preguiça. Olha para esse corpo lindo que você tem. Olha. Se analisa. Fala assim, ó. Preguiça. Não, desse jeito a preguiça não vai sair. Não, olha de novo. Olha. Tô me olhando. Tô bonita hoje, né? Por sinal. Fala. Preguiça. O meu corpo não te pertence. Só preguiça. O meu corpo não te pertence. Só vagabundagem. O meu corpo não te pertence. Amém. E não vai pertencer mesmo em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora, por que você citou o texto de Gênesis 4:12? Porque preguiça e vagabundagem é maldição de Caim. O que isso quer dizer? Que se nós nos enquadramos nessas palavrinhas, nós estamos debaixo de maldição. Pastora, isso é sério? Não é comportamento?
não é postura, não é personalidade. Não, é maldição. E a maldição, ela só é liberada quando a brecha é concedida. Em nome de Jesus, que toda maldição de Caim, amém, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, seja quebrado agora. Agora, em nome de Jesus, toda sentença de preguiça, de cansaço, de inércia, de paralisia, de estagnação, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Toda maldição do sono profundo,
momento a Bíblia fala. Esse relato do copeiro e do padeiro, José, porque ele servia um copeiro e um padeiro com excelência, ele viu os dois com semblante triste. E aí ele perguntou: por que o semblante de vocês está assim? E os dois responderam: nós tivemos um sonho. Olha só a ousadia de quem é fiel, a ousadia de quem entende o chamado, a ousadia de quem é fiel até na prisão, de quem serve com excelência até na prisão. Ah, é? Vocês estão tristes porque vocês tiveram um sonho? José falou assim: joga no meu peito a responsabilidade. Me conta o sonho. Me conta o sonho. Vocês estão com problema? Eu estou aqui na prisão, sendo humilhado, mas eu estou aqui servindo. Eu estou aqui trabalhando. Deus é comigo. Me conta o teu problema. Me fala da tua situação. Olha aqui, eu não tenho dom, mas eu sei que a Deus pertence a revelação e a interpretação de todas as coisas. E é o seguinte: Ele é comigo. Então me conta, porque o Deus que é comigo vai me dar a interpretação desse sonho. A princípio, ele só sonhava. Mas depois, para honrá-lo, o Senhor tirou ele da condição de sonhador e colocou ele da condição de intérprete do sonho. Você parou para pensar o pulo que José deu na vida dele? E aí ele revela aquele sonho. Agora olha que doido. É por isso que a gente não pode desprezar os ouvintes começos. Olha que doido isso. Naquela época, para você ter uma ideia, toda pessoa que revelava sonho na cultura egípcia, ela era colocada entre os nobres, porque eles consideravam o intérprete do sonho como Deus. É por isso que os egípcios idolatram os magos. É por isso que os egípcios eles são rodeados de magos, porque eles acham que os magos na verdade são Deus. E aí, José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro na prisão. Olha só, eles mudaram completamente a ótica acerca de José. Até então, José era um sonhador. Até então, José era um serviçal. Mas a partir daquele momento, José deixou de ser o Zé da esquina, deixou de ser o Zé ninguém e passou a ser visto como alguém que era cheio do Espírito do Deus Todo-Poderoso, alguém que merecia estar numa alta posição, num lugar melhor. Por quê? Porque Deus usou a prisão para levar José até o governo do Egito. Interpretou. Foi honrado de imediato? Não. Fica mais 2 anos aí na prisão, meu filho. Senhor, mais 2 anos, pai. Oh, meu Deus. Já passei 11 anos aí servindo, trabalhando, entregando, honrando, sendo fiel. Mais 2 anos, mais 2 anos. Fica aí. Só mais 2 anos. Até que quem sonhou? Faraó, o grande da terra, o cabeça da maior potência da época, o responsável pela riqueza, o grandão sonhou. E aí Deus novamente entra na vida de José e fala: José, é o seguinte, não é um dom não, meu filho. Eu só vou te usar, eu só vou te abençoar, eu só vou te prosperar, eu só vou usar esse caminho para mudar a tua sorte, a tua história, porque no rebanho você foi fiel, porque na casa de Potifar você foi fiel, porque na prisão você foi fiel. E agora, José, eu vou usar a tua vida. Até hoje você esteve sob a supervisão de pessoas, mas a partir de hoje ninguém vai te supervisionar. Sabe por quê? Porque quem vai ocupar o trono do Egito é você. Quem vai
que não tem sido vencido pelo espírito da preguiça, do sono, da apostasia, da inércia. Eu vim falar para você que tem esperado por um determinado tempo, talvez um mês, talvez meses, talvez anos da tua vida, um milagre na tua vida profissional. Não vai ter pai mais para te supervisionar. Não vai ter mais pai para te supervisionar. Porque o pai, ele só supervisiona enquanto nós trabalhamos no rebanho. O que isso quer dizer? Deus está te fazendo mudar de nível nessa manhã. Deus está elevando o teu nível nessa manhã. Deus está te tirando do rebanho nessa manhã para te colocar para governar no Egito. Deus está tirando o pequeno rebanho das tuas mãos para colocar nas tuas mãos uma nação, para colocar nas tuas mãos um povo maior, para colocar nas tuas mãos mais responsabilidade, para colocar nas tuas mãos uma administração maior. Por quê? Porque o Senhor está elevando o teu nível nessa manhã. Deus está te tirando de trás das malhadas e te colocando na frente. Deus está te tirando do rebanho e te colocando no trono. Deus está te tirando das coisas pequenas e colocando nas grandes. Se prepara. Por quê, pastora? Porque você vai viver uma virada na tua vida profissional. Se prepara. Quem está desempregado, vai se abrir uma porta de emprego de honra. Quem está empregado, vai ter promoção. Quem é dono de negócio, vai ter mais contratos, liberação de novos clientes. Quem está com pendência financeira, vai ter limpeza financeira. Ou seja, essa manhã é manhã de mudança de sorte, de reversão, de virada na tua vida profissional. Por quê? Porque a fidelidade do Deus que não falha está aqui e vai te garantir o teu milagre em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Aleluia! E aí no final de tudo, você vai cantar, vai valer a pena. E aí você vai passar para a segunda parte da música. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, Senhor. Eu levantar de manhã, Pai, bem cedinho no frio, sair debaixo das minhas cobertas, pegar as ovelhas do meu Pai, o rebanho do meu Pai, Senhor, e sair, meu Deus, independente do clima, independente da estação do ano, Senhor, e cuidar desse rebanho e alimentar, e me
O Lava Xerecã